Eu gostaria de lhe convidar, meu querido e minha querida, a abrir comigo o segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 8 em diante. O texto diz assim: Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Amém. Senhor amado, nós estamos realmente agradecidos por tantas bênçãos, tanto cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E agora, Pai, quando o Teu povo comparece com esta sede de ouvir a Tua voz, com esta sede de se inserir no Teu reino, servindo, Pai, é com essa marca e é com esse desejo em nosso coração que pedimos que o Teu Espírito nos ajude a compartilhar dos Teus segredos, para que os mistérios ocultos não nos sejam mais ocultos e não nos sejam mais mistérios, mas que sejam revelados, para que a nossa vida possa ter sentido, para que aquilo que nós fazemos a cada dia possa se encher de um significado especial. Eu peço essa Tua ajuda, esse Teu socorro do Teu Espírito, para que nessa hora a Tua palavra seja escrita em nossos corações. Assim oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre a lei do retorno. A lei do retorno é a consciência que nós temos de que aquilo que vai, volta. É aquilo que a gente faz, retorna para a gente, como no efeito bumerangue, que a gente lança e ele não atingindo nenhum obstáculo, ele volta para a nossa mão. Tanto com relação às questões más ou más sementes que nós lançamos e que vamos no devido tempo fazer uma colheita tortuosa, difícil, complicada, mas também no aspecto positivo. Aquilo que nós fazemos com uma boa intenção, com o coração voltado para Deus, ou mesmo que não tenhamos até a consciência de Deus, mas que fazemos para o outro com um coração bom e generoso, aquilo volta para a gente. Essa é a lei do retorno. E esse texto bíblico, ele está recheado dessa lei ou desses princípios que nos motivam a entrarmos por este mesmo caminho, a fim de que essa lei possa agir a nosso favor e não contra nós. Que nesse tempo a gente possa se divorciar de todo o processo negativo que tem vindo contra nós e que a gente chega à conclusão de que só veio contra nós porque lá atrás a gente entrou nesse fluxo prejudicial. Que a gente possa se divorciar disso, interromper esse processo, mas dar início a um novo ciclo que possa fazer com que essa lei do retorno haja a nosso favor. Nós temos aqui uma passagem bíblica interessante. Uma mulher de Sunem, então uma sunamita, num tempo complicado, onde a revelação de Deus não era tão vasta, ela encontrou um homem que passava pela sua porta, passava pela sua região, de vez em quando, até que num determinado momento ela chamou este homem para entrar em sua casa e comer pão com ele. E então ele comeu com ela e ela foi percebendo, é um homem de Deus, ele traz a presença de Deus, a palavra de Deus vem e ela nos conforta. E então, um determinado dia, ela chegou para o seu esposo e disse: olha, eu vejo que este é um homem de Deus, vamos fazer para ele um quartinho, para que toda vez que ele passar por nós, ele tenha um lugar para ficar aqui com a gente um pouco. E então vamos preparar um quartinho de tijolo, e vamos então colocar para ele uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candeeiro, um candelabro, e ele então terá a sua necessidade suprida. E quando ela sentiu o desejo de fazer isso, e assim o fez,
Ela não sabia que ela estava entrando exatamente neste fluxo da lei do retorno. Gesto simples. Ela aparelhou um quarto de uma maneira simples, mas a devoção com que ela fez isso, ela não tinha a dimensão do quanto isto retornaria para ela de uma forma multiplicada e de uma forma abençoadora. Amém? Quantos querem entrar nessa lei do retorno? Que seja assim na sua vida. Ela, não vou dizer na ordem que ela preparou, mas ela preparou um candeeiro para ele. Candeeiro é um candelabro, é algo que ilumina, é uma lâmpada, é iluminação. Ela proveu luz para o profeta, sem saber que a luz seria acesa na direção dela, porque ela entrou no fluxo da lei do retorno. Ela proveu candelabro, ela proveu luz, e Deus proveu para ela uma revelação tremenda. Houve luz no seu caminho, a partir da sua própria necessidade. A Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher casada, o seu esposo já era idoso, e ela não tinha filhos. E é interessante que quando, então, Eliseu subiu, e ele deitou naquela cama, e ele se sentiu agradecido, olhou para a mobília simples, mas ele falou, gente, que generosidade dessa mulher. E então, nessa gratidão, ele pensou, o que eu posso fazer por ela? Vou interceder por ela junto ao rei, junto a uma autoridade. Chamou a mulher, e ela disse, olha, eu estou tranquila, eu não preciso de nada. E ele ficou frustrado, o que ela mais precisa? Até que o seu servo disse, ela não tem filho. E então ele voltou, chamou de novo e disse, no ano que vem, à altura desse período, você vai abraçar uma criança, sairá do seu ventre, sairá das suas entranhas. O que eu quero dizer, queridos, é que este sonho, que estava na parte obscura da sua vida, e pode ser que isso aconteça comigo e com você, sabe aquele sonho que a gente idealizou, aquela coisa que a gente talvez não escreveu, não anotou, mas a gente desejou, mas não aconteceu no devido tempo, até que um dia a gente dá luz para alguém, e de repente Deus vem e traz luz aos nossos sonhos mais secretos, que talvez a gente não tenha compartilhado com ninguém, mas que Deus sabe, e então Ele vem, Ele ilumina o nosso coração, Ele traz, Ele tira da gaveta, Ele tira do porão, aquela coisa que a gente desejou, e que a gente tinha até vergonha, ou até se desanimou de voltar a pedir, mas Deus não se esqueceu do nosso sonho, e Ele iluminou o coração daquela mulher, iluminou o coração do profeta, e dentro do ano profetizado por Eliseu, ela estava com uma criança no colo. Ela não tinha ideia de que ao fornecer luz para o profeta, Deus traria luz para os seus sonhos. Amém? Nasce um menino. O menino cresce, e um dia ele vai para o campo, e lá no campo o sol bate na cabeça do menino, e ele começa a dizer, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai destaca alguém, leva o menino para a mãe, porque ele não está bem. E quando o menino chega para a mãe, ficou recostado nos seus joelhos, mas ao meio-dia esse menino morreu. A mãe pega o menino, não fala para ninguém, não fala para o marido, não fala para ninguém no caminho, toma o menino nos braços, põe na cama do profeta. O profeta estava orando no monte, e ela subiu e colocou na cama que ela tinha preparado para o profeta, e colocou o menino deitado ali, e ela foi, e foi, e foi, e as pessoas passavam pelo caminho, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. E seguia mais adiante, está tudo bem? Está tudo bem. O menino estava morto. Mas como ela viu o menino? Dormindo. Está tudo bem. Quem é que faz com que a gente, na pior crise da nossa vida, possa dizer para o outro,
Dentro da gente há conflitos, há medo, há insegurança, mas no fundo há uma luz que ilumina o nosso coração e que faz com que a gente perceba que por mais complicada que seja a situação, mas há luz, há uma luz de vida, há uma luz de esperança. E ela se negou a ver aquela situação com os olhos humanos. E então ela foi diante do profeta, o profeta desceu e então se colocou sobre o menino, olho sobre o olho, boca sobre a boca, mão sobre a mão, e orou e saiu. E então ele devolveu o menino para a mãe. E o menino ressuscitou. Mas o que eu quero dizer é que durante o período de crise, a luz de Deus iluminou o seu coração para que ela não praguejasse, para que ela não reclamasse, para que ela não duvidasse. E isso significa luz, é a luz de Deus, é a luz do Evangelho, é a luz do reino de Deus que ilumina o nosso coração no momento mais caótico, no momento de maior crise. Mas nos sentimos iluminados. Sentimos que a revelação de Deus nos sustenta e que apesar da crise, nós temos a direção do que fazer. A mulher teve a direção do que fazer. Ela não foi sepultar o menino, ela o colocou na cama do profeta. Ela não falou numa linguagem negativa, ela subiu diante do profeta e o profeta veio. E tudo aconteceu por causa da luz. Querido, quando você dá candelabro para alguém, quando você dá luz para alguém que está perdido, que você não fica olhando o pecado dele, não fica olhando, se ele merece ou não, quando você fornece luz, no dia da tua crise, virá luz sobre você, virá direção para você. Então ela tomou o menino de volta, e o menino continuou crescendo, até que chegou um determinado momento, que estava para chegar fome sobre a terra, 7 anos, e nesse período de fome, todo mundo passaria necessidade. Mas o profeta olhou para essa sunamita e disse, olha, para você, faz o seguinte, vai procurar um outro lugar, porque sobre esta terra repousará um período de 7 anos de fome, e Deus está querendo te guardar, vai procurar um lugar. E ela foi então para o lugar dos filisteus, e no lugar onde ela estava antes, houve fome por 7 anos, mas para ela houve pão. Essa direção que ela recebeu da parte do profeta, representa luz. Diga para o seu vizinho, Deus quer iluminar seus caminhos. Enquanto todo mundo ficaria, talvez, tateando à procura de comida. Mas porque ela forneceu luz para o profeta, Deus forneceu luz para os seus caminhos. Amado, isso é tão próprio, isso é tão contextual, isso é tão contemporâneo. Quem aqui não precisa de uma direção? De repente você vai, Senhor, eu não sei para onde eu vou, que cidade que é, que empresa que é, que escola que é, que curso que eu faço, com quem vou casar. São as questões comuns do nosso dia a dia. Mas meu querido e minha querida, eu quero te dizer hoje, com toda a alegria e toda a convicção do meu coração, que tão certo como vive o Senhor, se você fornece luz para as pessoas que de alguma forma estão confusas, dentro daquilo que você pode dar, dentro daquilo que você pode fazer, você é um profissional, você é um homem, você é uma mulher que tem talvez uma especialidade numa área, e que seu coração se volta para orientar, para mostrar o caminho, certamente a lei do retorno agirá a teu favor, e no dia da tua crise, você vai ter direção. E se a fome chegar no seu arraial, Deus dará a direção. Vá para tal lugar, porque a fome, infelizmente, acometerá outras pessoas, que infelizmente não ingressaram por essa lei. Mas para você haverá comida. Para você haverá direção. Para você haverá provisão. Atentando que a lei do retorno, ela pode também agir contra nós. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Aquele que tem a oportunidade de fazer e não faz, comete pecado. Aquele que tem os recursos para fazer e não faz, comete pecado. Aquele que tem a sabedoria para fazer e não faz, ele comete pecado. Aquele que tem o tempo para fazer e não usa o tempo para isso, ele comete pecado. Ele está fechando porta não somente para outro, mas ele fecha a porta para si mesmo. Talvez para os seus filhos, talvez para a sua posteridade, para os seus netos. O homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, conforme dissemos no Salmo 128, ele vê a longevidade justamente porque ele é um homem de Deus. E como homem de Deus, ele é generoso, ele é semeador, ele é gentil, ele é bondoso. Ele entra no fluxo da bênção, na medida em que ele compreende que essa lei, ela age ou a nosso favor ou contra nós. Mas se você quer ser uma bênção, haja luz sobre a sua vida, então leve luz para quem necessita, em nome de Jesus. Em segundo lugar, ela preparou uma mesa. Aleluia. Toda vez que o profeta passava, profeta, vem comer pão na minha casa. Eu não sei se você gosta de pão com manteiga, e pão com manteiga na chapa. Às 18 horas, acho que a maior dificuldade que eu tenho de fazer jejum não é do almoço, mas é o pão na chapa, ou é o pão comum, ou é pão de qualquer jeito, das 18 horas, com café com leite. Pão, vem comer o pão. Vou para a casa da minha cunhada, ele fala, Silva, prepara o pãozinho aí, porque estou chegando. É aquele pão, vem comer o pão. É a mesa, é o alimento, é a provisão. Vem, profeta, comer pão na minha casa. Por que você acha, queridos, que ao chegar 7 anos de fome, não veio fome sobre ela? Porque ela entendeu o que está lá em Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de dias o acharás. Lança o teu pão, reparte com 7 e até com 8, porque você não sabe que calamidade virá sobre a terra. Reparte, lança o pão, semeia. Semeia para quem merece, semeia para quem não merece. Faz a tua parte, você tem. Reparte, compartilha, ministra. Leva cobertor para quem você puder. Leva café com leite para quem você puder, leva o chazinho para quem você puder, reparte o pão, reparte a cesta básica, reparte o leite com 7, ou até mesmo com 8, porque você não sabe o que vem. Lança o teu pão sobre as águas, e um dia você vai recuperar o teu pão. Só que a medida de Deus, ela é sacudida, ela é recalcada, ela é transbordante. Vos deitarão no regaço. Ela foi ali, dia ou de período em período, profeta, vem comer na minha casa, vem comer na minha casa, e não contente com isso, ela prepara uma mesa. Não contente com os pãezinhos periódicos, ela prepara uma mesa. Olha, haverá uma mesa, então você vem, você vai ter onde comer, onde se alimentar. Que benção poder ver as fotos aqui do Pão da Vida, do ministério Pão da Vida, que é uma parte do ministério da igreja, e que você pode colaborar. Mas se não for por intermédio desse ministério, que você entenda o princípio, que a mesa, ela precisa fazer parte do meu orçamento, que a mesa, ela tem que fazer parte das minhas contas, que o outro, que a necessidade do outro, daquele que passa por mim, dos missionários que são enviados para o Nordeste, para fora do país, eles precisam fazer parte da minha agenda, do meu compromisso, do meu interesse, da minha devoção, das minhas orações. Reparte com 7 até com 8, porque você não sabe se um dia teu filho vai estar num determinado lugar, viajando, e não tem ninguém que o acolha. E você ora, puxa, meu filho, se eu pudesse estar lá, eu abriria uma porta para ele, até que você se lembra que você já preparou uma porta para ele, na medida em que você foi generoso. Você não sabia que um dia seu filho estaria fora do país, ou estaria num outro lugar qualquer, mas naquele lugar, longe das tuas mãos, mas não longe da lei do retorno. Eu falo isso
arrepiado. Porque isso é tão vivo, isso é tão verdadeiro, isso é tão especial para a nossa vida. Nossos filhos, nossos netos, nem sempre estarão no radar do nosso olhar, mas estarão no radar da lei do retorno. E se você, pai, foi generoso durante a sua vida, se você, mãe, preparou uma mesa, dentro das oportunidades e das possibilidades que você tinha, não faltará mesa para o seu filho, não faltará mesa para a sua filha, mesmo quando eles estiverem fora do escopo da sua capacidade de proteção ou de provisão. Em nome de Jesus. Preparou uma mesa para ele. Mas ela preparou também uma cama. E a cama a gente não precisa de muita interpretação, porque a cama fala de descanso. Mas olha que coisa interessante que aconteceu quando o profeta subiu ao seu quartinho e deitou na cama. Se você depois quiser ler toda a passagem, que é linda, 2 Reis 4 e 2 Reis 8, você vai ver toda essa história. Mas algo aconteceu quando ele subiu ao quarto e quando ele deitou na cama. Quando ele deitou na cama, preparada para ele, o seu coração se encheu de gratidão por aquilo que a mulher havia lhe feito. E naquele momento de gratidão, de singeleza e de culto ao Senhor, que sobe como aroma agradável, e que ele recebeu aquela oferta ali, como se Deus mesmo estivesse recebendo, e seu coração se encheu de gratidão e de adoração ao Senhor. Naquele momento, uma visão brotou na sua mente e no seu coração. O que ela necessita, eu vou dar. A visão que subiu quando ele estava no leito, quando ele estava na cama. Muito do que Deus fala com a gente, fala enquanto a gente está na cama, no descanso. Procuro passar aquele dia e pensar, que pisada na bola que eu dei hoje, que erro que eu cometi, o que eu preciso corrigir. E procuro limpar meu coração, para ter paz, para me acertar com Deus a cada dia, para limpar o território. E quando vou para a cama, procuro ir para a cama em paz. E é nesse momento de paz, de ausência de culpa, não por meu mérito, mas pelo que Cristo fez, naquele momento começa a vir mensagens na minha cabeça, naquele momento eu começo a me lembrar de coisas, eu começo a ter ideias, eu começo a ter criatividade, e eu acredito que foi isso que aconteceu quando aquele profeta deitou na cama e recebeu da inspiração de Deus. Naquele lugar, no reino do Espírito, nasceu a criança que a mulher precisava. Entende o que eu quero dizer? Porque as coisas de que nós necessitamos, elas nascem num momento, numa visão espiritual, numa hora em que nós concebemos a palavra, na hora em que nós compreendemos que é isso que Deus quer fazer. Então é como se os céus se rasgam diante de nós, e a gente tem uma ideia, e aquela ideia vai mudar a nossa vida. Quando o menino morreu, para onde a mulher levou o menino? Para a cama do profeta. O profeta estava no monte, mas aquele lugar era simbólico. Bom, se ele nasceu, do ponto de vista espiritual, neste lugar, então o sonho de Deus, ele não morre. Ele pode estar adormecido, mas ele não está morto. Ela o colocou no lugar onde ele, do ponto de vista espiritual, nasceu, na cama do profeta, e então, da cama do profeta, ele reviveu. O que eu quero dizer para você é isso, que se você receber um sonho de Deus,
você tem que ter a visão como aquela mulher teve. Ela o colocou na cama do profeta, porque para ela ele não estava morto, ele dormia. Pensa em Lázaro. Lázaro já estava sepultado, e Jesus conversa com os seus discípulos e diz: vamos até o nosso amigo Lázaro, porque ele está dormindo. E os discípulos: bom, se ele dorme, ele está bem, então não precisamos ir para lá. Então Jesus teve que ser mais claro: ele morreu, mas eu estou indo para despertá-lo. Mas na visão de Jesus, Lázaro dormia. A filha de Lázaro, a filha de Jairo, no meio do caminho, os amigos disseram: não incomodes mais o mestre, porque a sua menina já morreu. E Jesus entra na casa e diz: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela dorme. E então ele diz: Talita cumi, menina, te digo, levanta e anda. O que isso quer dizer para mim e para você é o seguinte: que você que recebeu sonhos de Deus, mas que engavetou esses sonhos, ou que acha que esses sonhos já morreram, eu venho hoje aqui para lhe dizer que os sonhos de Deus nunca morrem. Eles podem estar adormecidos, mas hoje há um profeta aqui para dizer que esse sonho está sendo retirado da gaveta, e que ele está retomando a mesa, está voltando à sua agenda, estará voltando às suas orações, porque é o que Deus está fazendo para você nessa noite, em nome de Jesus. Então a cama é mais do que o lugar do descanso. A cama é o lugar onde os sonhos são concebidos, onde os sonhos são gerados. No lugar do descanso, onde os sonhos são gerados. Ela não sabia que ao preparar uma cama para o profeta, ela estava entrando na lei do retorno, sem imaginar que era daquela cama que o menino seria gerado no reino do Espírito, e mesmo quando morresse, era a partir daquele lugar que ele ia ressuscitar. Você não imagina que coisa tremenda que pode acontecer quando coisas simples passam pela nossa vida? E você serve alguém, você abençoa alguém, e de repente, depois de 7 anos, você está numa situação muito parecida com aquilo, mas você recebe 100 vezes mais do que aquilo que você fez. É uma coisa que a gente não compreende. Mas você não precisa compreender, você precisa obedecer. E na hora em que você obedece e faz, portas extraordinárias se abrem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas a última coisa que ela preparou para ele foi uma cadeira. Você vai sair daqui com essas 4 mobílias bem definidas na sua mente. Ela preparou o candelabro e recebeu revelação. Ela preparou uma mesa e ela recebeu 7 anos de fartura. Ela preparou uma cama e ela recebeu um filho. E não somente um filho uma vez, e o mesmo filho ressurreto depois. E ela prepara uma cadeira. Hoje estamos sentados aqui confortavelmente. No contexto ocidental, cadeira é cadeira para sentar, para descansar, para ouvir, para estudar. Mas cadeira no contexto oriental é muito mais do que isso. Cadeira, ou assentar-se num determinado lugar, representa restituição e autoridade. Veja que Jesus viveu o que ele viveu, sofreu por nós, foi para o Getsêmani, suou sangue, foi para a cruz, desceu às partes mais baixas da terra, por 3 dias e 3 noites esteve na parte mais profunda,
mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a palavra de Deus nos diz lá em Efésios capítulo 2, que o Senhor, que o Pai Celestial, fez com que Jesus se assentasse acima de todo principado e de toda potestade. Então, o assentar-se de Jesus é um assentar-se de autoridade. Eu conquistei, eu venci, eu fui colocado num lugar de autoridade, eu venci as privações deste mundo, eu venci as lutas deste mundo e prevaleci em autoridade. E a melhor notícia é que não somente Jesus assentou-se à direita de Deus Pai, o mesmo texto de Efésios capítulo 2 nos diz que Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes. Então, queridos, fisicamente falando, nós estamos aqui, mas espiritualmente falando, nós estamos assentados com Cristo Jesus, à direita de Deus Pai, muito acima de principados, de potestades, de poderes deste mundo tenebroso. Num lugar de autoridade. Portanto, cadeira significa restituição, vitória no meio das lutas. A vida nos propicia algumas perdas, e vamos deixando pelo caminho, e vamos cada vez nos esvaziando mais, mas quando vencemos, nos assentamos, e somos restituídos, e somos investidos e revestidos de autoridade. Ela preparou uma cadeira para Eliseu. E o que ela recebeu em troca? Eliseu chegou para ela e disse: ela vai, procura algum lugar para você ficar, porque virá sobre a terra 7 anos de fome. Ela foi, abriu mão das suas terras, não recebeu o direito da plantação das suas terras. Por 7 anos, ela recebeu a provisão do que ela precisava. Findo este período, ela voltou. E quando ela voltou e foi reclamar ao rei das suas terras, coincidentemente falando, o servo do profeta estava conversando com o rei acerca dela. Gente, imagina, depois de 7 anos, sem combinar, sem nada, aparece a mulher e o servo do profeta Eliseu, no mesmo lugar, conversando com o rei. O servo está dizendo: olha, o profeta Eliseu fez isso, ressuscitou o filho de uma mulher, assim. Ele está contando a história para o rei, até que de repente chega a mulher para reivindicar as suas terras. E então, surpreendentemente, o servo diz: olha, essa é a mulher de quem estou dizendo. Gente, é Deus ou não é Deus? Nada combinado, nada agendado, mas no mesmo lugar, o lugar da convergência. Ela preparou uma cadeira para Eliseu. E sabe o que o rei faz? Checa a história com ela. Foi assim mesmo que aconteceu? O profeta comia na sua casa, seu filho ressuscitou, está aqui o menino. Prova viva, é ele, o menino que ressuscitou. Então sabe o que o rei faz? Olha, manda devolver todas as terras da mulher, todas as suas terras serão devolvidas, e tudo que você deixou de receber, do plantio, de tudo que foi plantado durante esses anos, você vai ter totalmente restituído. Você está feliz por isso ou não? Ela preparou uma cadeira. E ela recebeu suas terras de volta, seu plantio de volta, seu lucro de volta. A medida de Deus, ela é boa, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Que hoje você possa, de alguma forma, ingressar neste
nesse fluxo. E que coisas extraordinárias possam acontecer na sua vida em nome de Jesus. Que você tenha revelação de Deus para a sua vida, que você tenha alimento sobre a mesa, que você tenha descanso que gera visões espirituais, e que você possa assentar-se na cadeira da restituição e da autoridade que Deus tem preparado para você. Na medida em que você prepara esta cadeira de honra para outras pessoas. Se você é empresário, prepare essa cadeira para os seus funcionários, pagando dignamente o salário, trazendo os benefícios de que são direitos deles. Prepare essa cadeira para os seus filhos, para a sua esposa. Seja justo, seja honesto, seja provedor, seja protetor. Prepare a cadeira da dignidade para as pessoas que passarem na sua vida. Não faltará pão, direção, visão e restituição. Quero lhe convidar a vir aqui à frente para que juntos possamos orar.